Colossenses capítulo de número 1. Nós estamos falando sobre viver com compromisso. E a carta de Colossenses nos chama para isso. E nós vamos pensar sobre um outro propósito para a nossa vida, que é uma vida de oração. E do verso 3 até o verso de número 9 em diante, Paulo vai falar sobre oração. Ele vai ministrar oração, ele vai falar que ora. Paulo estava em oração pela igreja de Colossenses. E ele fala que ele lembrava desses irmãos e orava. E tinha uma vida de oração. Eu quero pensar com os irmãos e fazer a seguinte pergunta: você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de oração? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que 90% das pessoas que frequentam uma igreja não têm uma vida devocional. Prestaram atenção? 90% das pessoas que frequentam a igreja não oram e não leem a Bíblia. Vida devocional significa orar e ler a palavra de Deus. 10% das pessoas que estão na igreja têm uma vida de relacionamento profundo com Deus diário. Por isso, nós queremos despertar a nossa vida para uma vida de oração. E a primeira oração é a oração de gratidão. É a oração de agradecimento. Bem provável que entre esses 10%, a média de gratidão é bem baixa. Muito baixa. A média de agradecer, de dar o devido valor às coisas que recebemos, porque mais nós pedimos. Muito mais nós pedimos do que agradecemos. Por quê? Porque não agradecemos? Porque provavelmente nós temos focado mais nas coisas incertas, nas coisas erradas, do que nas bênçãos. Antes de tudo, Paulo se dedica a orar à igreja, e essa oração é motivada por agradecimento. Verso de número 3 diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Queridos irmãos, o verso 3 fala: sempre agradecemos a Deus. Isso é ação de graças. Gratidão. O que é gratidão? Gratidão. O apóstolo Paulo é motivado a orar àquela igreja, a se colocar-se diante de Deus, na presença de Deus, a levar o nome de cada santo, de cada fiel irmão daquela igreja. E os motivos dele eram de gratidão. Paulo era uma pessoa grata a Deus. O seu coração estava grato a Deus. Ele vivia continuamente agradecendo a Deus. A gratidão vem, irmãos, do reconhecimento de algo de bom que aconteceu, ou que algo, independentemente de mim, foi alcançado. Então eu reconheço, e isso é graça. E isso é graça. Eu recebi sem esforço, sem trabalho. Alguém fez por mim. Algo de bom aconteceu, então eu agradeço, eu rendo graças. E Paulo lembra dos feitos de Deus àquela igreja e agradece a Deus pela vida daquela igreja. Então nós queremos ver as razões pelas quais Paulo agradece. E o texto apresenta-nos isso. Paulo agradece e tem motivos, tem razões para agradecer. Verso número 4 diz: pois temos ouvido falar da fé
que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por nossos santos. Irmãos, a primeira motivação de Paulo em agradecer a Deus era pela fé que aquela igreja tinha em Jesus. Aquela igreja tinha uma fé em Jesus. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé, caminha pela fé, e a fé em Cristo. Porque Cristo é que nos restaura para o relacionamento com Deus. A igreja só pode estar em um relacionamento pleno com Deus, verdadeiro com Deus, através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a fé está nas coisas ou circunstâncias, não em Deus. Então Paulo agradece. Flui do coração de Paulo gratidão, porque aquela igreja vivia olhando para Jesus. Aquela igreja olhava para Cristo, o autor da nossa fé. Olhando para a suficiência de Cristo, e nós cantamos hoje, olhando para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, viver em Cristo e para Cristo. Então Paulo agradece a Deus, porque a igreja não estava apegada às coisas, a pessoas ou a situações, mas em Cristo. A sua fé estava em Cristo. Paulo continua essa sentença, o verso 4 fala que eles caminhavam na fé em Cristo, mas eles amavam, ele tinha um amor por todos os santos. Aquela igreja vivia no amor uns aos outros, aquela igreja vivia o amor fraternal, o amor que Paulo descreveu que tinha para com Timóteo, o amor fraternal. Aquela igreja vivia esse amor, vivia essa experiência. Eles tinham um relacionamento certo, correto com Deus, mas também com as pessoas. O amor estava ali entre todos os santos. O cristão deve manifestar lealdade a Cristo, mas também demonstrar lealdade aos homens. Aos homens. A fé sem amor é uma ortodoxia morta. A ortodoxia são as regras de uma doutrina. Então, se eu não vivo em amor, a minha doutrina que eu sigo, ela é morta. De uma forma muito simples, temos fé, mas sem amor é religiosidade. E por outro lado, se temos amor, mas sem fé, sentimentalismo externo. Não parte do profundo do nosso ser. O cristão, então, tem uma dupla lealdade. A lealdade a Deus e aos homens. De amar aos homens. Paulo agradece a Deus, pois a igreja estava vivendo a harmonia do amor fraternal. Como que é possível a igreja estabelecer essa harmonia, viver nesse amor? Tem uma razão pela qual. Tem uma razão para que a igreja consiga viver, para que os seus santos e fiéis, como Paulo descreve, da igreja vivam um relacionamento pleno com Deus e uns com os outros. E Paulo não esquece desse fato e também agradece a Deus em oração por esta razão, por eles viverem. Qual é a causa? Deles conseguirem viver em harmonia. Verso de número 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Queridos irmãos, a esperança que está reservada no céu, isso faz a igreja estar unida, viver unida. Os que vivem sem Deus não têm essa esperança, não vivem na esperança
caminham num abismo, caminham num lamaçal, caminham para uma perdição eterna. Mas, porém, aqueles que pela fé estão em Cristo, receberam a garantia de uma esperança viva, de alcançar a promessa de uma vida plena, definitiva, de viver a eternidade, de viver no céu, de morar no céu. E essa esperança viva, essa esperança do porvir, essa esperança do céu, é uma felicidade futura que a igreja vai viver. Essa esperança é algo seguro, é algo guardado no cofre de Deus, aonde nenhum ladrão, nenhum saqueador pode roubar, nem traça, nem ferrugem pode corroer. Essa esperança é algo garantido, é algo certo, não é por promessas vagas, não precisa de promissória, é um documento registrado em cartório, nem são feitos por sonhos loucos, mas a garantia dessa esperança está no Evangelho, está em Cristo Jesus. Sim, pastor, nós entendemos essa esperança. Mas a igreja de Colossenses só vivia motivada na esperança do céu. E o dia a dia? E as lutas, as adversidades da segunda-feira? Como é que fica? Calma. Calma. O Evangelho, irmãos, produz na nossa alma, no nosso ser, no ser do cristão, essa doce esperança do porvir. E essa esperança é que nos anima. Essa esperança é que nos fortalece. Essa esperança é que nos faz sermos fortes nas adversidades, nas lutas. É essa esperança que nos faz combater o bom combate, como Paulo escreve. Combati o bom combate, cumpri a carreira, mas guardei a fé. Por quê? Porque essa fé nos anima, nos fortalece, nos renova. Esta esperança que Paulo diz, e ele complementa lá no verso 27 do capítulo 1, dizendo que essa esperança é Cristo. Cristo é nossa esperança. A riqueza e a glória de Deus, desse mistério, é Cristo em você. A esperança da glória, verso 27. Paulo agradece a Deus. Por quê? Porque a igreja vivia firme em Cristo, fortalecida em Cristo, renovada as suas forças em Cristo, e vencia em Cristo. Movidos pela esperança, não em coisas passageiras e transitórias do corrente mundo, mas em Cristo. Por isso vencemos o dia a dia. Agora no verso 6, quarto agradecimento de Paulo. Ainda no verso 5, para lermos a respeito a qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho. Queridos irmãos, ele agradece pela palavra da verdade. Paulo agradece porque aqueles irmãos estavam vivendo sobre o Evangelho da verdade. Milhões de pessoas ouvem o Evangelho, mas nem todos creem, nem todos seguem, nem todos vivem. Mas os que creem, é concedido vida eterna, como João descreve: aquele que crer tem vida eterna. O autor também de Atos vai falar: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Mas há outros que creem em um outro evangelho, em um evangelho falso, em um evangelho com suas próprias
condições e predições. Há outros que saem, que ainda creem na fé. Você já ouviu? O importante é ter fé? Já viu essa expressão? O importante é ter fé. O importante é crer. Mas nós não somos salvos pela fé na fé. Mas também nós não somos salvos por crer apenas na fé, de uma fé de segunda mão. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O evangelista George Whitefield, quando evangelizava um homem, perguntou para ele: em que você crê? O homem respondeu: creio naquilo que minha igreja crê. E em que a sua igreja crê? Perguntou o evangelista. Naquilo que eu creio, respondeu o homem. O evangelista fez outra tentativa e perguntou: em que você e a sua igreja creem? Ora, cremos na mesma coisa, respondeu aquele homem evasivo. Em que eles creem? No que? E há muitos assim, creem por crer. Creem por crer. Cada pessoa da igreja tem que saber no que se crer. A igreja crê no evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o que cremos. A razão da nossa fé é Jesus. O verdadeiro evangelho é Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que eu sou o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o verdadeiro evangelho está em Cristo. E se uma pessoa não crê no sacrifício de Cristo, ele crê na fé. Fé vazia. E Paulo agradece, porque aquela igreja cria na palavra da verdade, no evangelho. Ele continua dizendo que chegou até vocês, verso 6, e por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorreu entre vocês. E Paulo se enche agora de gratidão e agradece a Deus porque o evangelho estava frutificando e crescendo. O evangelho estava frutificando e crescendo. Como aconteceu com vocês, o evangelho está se espalhando sobre a terra, sobre as cidades vizinhas, sobre o povo, sobre cada pessoa. E a palavra de gratidão de Paulo, pois a palavra de Deus não volta vazia, pois ela está frutificando, ela está crescendo. E por último, Paulo agradece a uma pessoa. Ele volta e nomeia, dá nome, como também ocorreu com vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Paulo não esquece do missionário pioneiro, do missionário que plantou aquela igreja, que começou o evangelho ali, que foi de casa em casa, que foi fazer as visitas, que falou do evangelho e juntou o povo e formou aquela igreja. Epáfras era um cidadão de Colossos, que foi evangelizado por Paulo, um missionário da terra, que fica ali e evangeliza aquela igreja. Epáfras cumpriu o chamado de Deus
Da mesma forma que Jesus disse àquele homem ali em Gadá, lembra aquele endemoniado ali de Gadareno? E Jesus fala para ele, aquele homem, depois de ser liberto daqueles espíritos imundos, ele fala assim: eu quero seguir Jesus, eu quero ir com Jesus, eu quero servir-te, eu quero estar perto de ti. E Jesus fala para ele: não, você vai voltar para os teus e vai anunciar todas as coisas que o Senhor fez a ti. Você vai anunciar, você vai proclamar, você vai falar do Evangelho aos seus parentes, às pessoas. E foi assim que Epáfras fez. Anunciou Cristo aos seus, à sua comunidade, à sua cidade. E Paulo agradece a esse missionário que começou a igreja de Colossenses. Queridos irmãos, qual foi a motivação de Paulo em orar pela igreja? Gratidão. Clamor de gratidão, oração de gratidão. Por quê? Porque a igreja era centrada na pessoa de Cristo. A igreja estava olhando para Cristo. Falsos mestres, falsos apóstolos invadiram a igreja e tentaram tirar Cristo dali. Mas não conseguiram destruir o Evangelho, porque foi Cristo que morreu para nos salvar, foi Cristo que ressuscitou dentre os mortos. A mensagem do Evangelho não é centrada em uma ideia, a mensagem do Evangelho não é centrada numa filosofia. A mensagem do Evangelho não é centrada em doutrinas, sistemas religiosos. A mensagem do Evangelho deve ser centrada em Jesus. Em Jesus, no Filho de Deus. E é isso que Paulo agradece. E o que essa gratidão de Paulo pode contribuir para nossas vidas hoje? Podemos aplicar com a gratidão de Paulo, que temos que agradecer primeiro, que temos que agradecer mais. Nós temos que viver uma vida de gratidão. A gratidão, irmãos, é uma resposta de algo que está acontecendo comigo, de algo que está sendo realizado, algo que nós estamos recebendo. Mas nós precisamos alertar da postura contrária à gratidão. Qual que é a postura contrária à gratidão? É o ingrato. Mas o que é uma pessoa ingrata? Pessoa ingrata tem algumas características. Qual é a postura dele? É a pessoa que reclama, vive reclamando. É uma pessoa que é insatisfeita, não se agrada com nada, não elogia, não dá os parabéns, sempre insatisfeita com as coisas. Na nossa linguagem, um murmurador. O murmurador, ele é ingrato. Irmãos, quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós reclamamos, nós somos ingratos, isso se torna em nós uma bola de neve, e nós vivemos em função disso. Quanto mais murmuramos, nós chamamos murmuração, nós chamamos situações contrárias, desagradáveis. Nós temos que parar de reclamar, pararmos de ficar insatisfeitos e começarmos a voltar para uma vida de gratidão. Como ter uma vida de gratidão? Uma pessoa grata é uma pessoa curada. Fé e amor. A pessoa que é curada, ela vive na fé e vive no amor. E eu lembro dos 10 leprosos. Jesus cura aqueles homens. Um volta para agradecer. Um reconhece a graça. Aquele homem não mais estava ferido.
E ele curou e ele volta para Jesus para agradecer. Ele deixou de ser uma vítima, deixou a doença. Para sermos gratos, precisamos ser curados. Nós precisamos passar a ver realmente o que Deus está fazendo em nossas vidas. Que Deus está nos curando. Quais áreas? Todas as áreas da nossa vida. Cura física, mas uma cura de sentimentos, as curas das dores, as curas do passado. Nós precisamos ser curados, irmãos, para termos gratidão. Segunda coisa, para termos uma vida grata, nós temos que ser libertos, termos esperança. Termos esperanças. Os 10 leprosos foram libertos da doença. Mas eu quero lembrar de outro homem, o irmão do filho pródigo. A gente tem que falar do filho pródigo para lembrar do irmão dele. Irmãos, aquele rapaz estava preso nos bens. O irmão dele chega, o pai faz uma festa e ele vai lá resmungar, reclamar com o pai, murmurar com o pai. O senhor está fazendo uma festa para esse rapaz aí que gastou tudo, que levou toda a herança, e eu estou aqui com o senhor todos os dias, eu não fiz uma festa. Irmãos, aquele pai, com toda a sinceridade, que o pai que respondeu assim: você não fez a festa porque não quis, rapaz. Porque o espaço estava aqui, os bois estavam aqui, tudo estava aqui, era só chamar os amigos e fazer a festa. Por que você não fez? Porque ele estava escravo, ele estava preso nos bens que o irmão levou. Ele não estava olhando para as coisas que ele tinha, que estava à sua disposição. Ele precisava de abrir os olhos, de ser liberto os olhos. Não somos gratos, irmãos, porque não estamos vendo as coisas que está disponível a nós e que nós podemos desfrutar delas. Que possamos ser livres do egoísmo, que possamos, irmãos, sermos livres do orgulho, da avareza, sermos libertos do medo, sermos libertos dos maus pensamentos. Precisamos nos libertar para termos uma vida grata. E essa liberdade vem pela esperança viva da glória de Deus, que está em Jesus Cristo. E por último, para termos uma vida grata, não podemos olhar para as diferenças. Paulo exalta o trabalho de Epáfras, o meu cooperador. Ele olha para aquele homem e fala assim: ele é o meu cooperador. Assim como Paulo escreve aos Coríntios: não é Apolo, nem sou eu. Isso não faz diferença nenhuma quem está fazendo. O importante é que o evangelho cresça. Isso é que é importante. É que a igreja esteja vivendo na esperança viva. Que a igreja esteja vivendo no evangelho. As diferenças, irmãos, elas devem nos unir. Devem nos unir. As diferenças, irmãos, devem ser valorizadas. Porque aquilo que você tem, talvez eu não tenho. E aquilo que eu tenho, talvez você não tenha. Valorize as diferenças. Devemos agradecer a Deus por elas. Por elas. Queridos, paremos de reclamar. Paremos de olhar só o que está ruim. Mudemos o nosso olhar para a gratidão.
Mudemos o nosso olhar para a bondade de Deus, para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, e oremos por gratidão. Oremos pelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Olhemos para Cristo, olhemos para a salvação, olhemos para viver no Evangelho santo e puro que está na palavra de Deus. Amém.